Olá, olá! Hoje resolvi gravar um vídeo num sítio assim mais estranho e supostamente era para o Spooky aparecer, mas ele não é muito dado a essas coisas e acaba por sair logo deste. Sair logo daqui, não é, Spooky? Anda cá. Anda! Não, acho que não vamos ter muita sorte. Pois bem, o vídeo de hoje é um vídeo bastante simples, mas é algo que fez parte de mim, fez parte da minha mudança. Eu não disse, já se foi embora. Ele não é capaz mesmo quando tem muita gente ao pé dele, quando tem muita gente ao pé dele, não. Quando está alguém ao pé dele, pode ser mesmo apenas uma pessoa, como foi agora no meu caso. Ele é um cão bastante independente, portanto vai-se logo embora. Mas continuando. Uma das coisas que foi bastante importante para a minha. Quando eu tinha ataques de pânico, e foi realmente uma altura bastante complicada, foi uma altura complicada da minha vida, foi uma altura mais conturbada. Eu cheguei a ter ataques de pânico 24 horas por dia, portanto eu estava constantemente ansiosa. Comecei a ganhar medos de tudo e mais alguma coisa. Eu tinha medo de ficar sozinha em casa, eu tinha medo de ir para um centro comercial sozinha ou acompanhada, porque por vezes estar acompanhada ajudava-me bastante, é verdade, mas outras vezes eu não me conseguia abstrair daquilo que se estava a passar e realmente foi uma altura bastante complicada. Mas eu, na altura, eu estava a trabalhar para uma empresa e tive duas opções que foram realmente que foram fulcrais para a resolução deste problema, desta situação. E eu cheguei a uma altura, como eu disse há pouco, que eu tinha ataques de pânico 24 horas por dia, portanto eu acordava e ali nos primeiros 5 minutos eu sentia-me super bem, portanto normalíssima, mas eu assim que me levantava começava a sentir, às vezes só a fazer a cama, eu sentia, portanto as pulsações começavam a subir e assim que as pulsações começavam a aumentar, eu automaticamente começava a entrar em pânico. E aquilo que eu comecei a ver é que eu não estava a conseguir lidar com a situação, eu queria lidar com a situação, eu sempre fui contra qualquer tipo de químicos, portanto eu não me queria meter em psiquiatra porque eu sabia que ia dar, ou aliás, eu não me queria meter num psicólogo porque ia dar ao psiquiatra e o psiquiatra ia dar medicamentos, portanto eu não queria de todo, até porque já tinha experienciado de perto com amigos que tinham tido também ataques de pânico e tinham ido por um caminho completamente diferente de ir para um psicólogo, depois do psicólogo foram para um psiquiatra e acabaram por estar a tomar antidepressivos e sinceramente era um caminho que eu não queria ir, aliás ainda hoje sou mesmo contra esse tipo de medicação. Cada um escolhe o caminho que deve escolher. Eu não sou a favor, acho que tira-nos qualquer tipo de raciocínio, deixamos de ser nós próprios. E eu consegui ter um bocadinho dessa experiência quando eu estava, portanto, constantemente com ataques de pânico, não estava a conseguir sair deles e tive mesmo de pedir ajuda. Fui ao meu médico de medicina geral e ele ajudou-me com determinados medicamentos, mas tudo sem ser antidepressivos, nada disso, portanto, tudo para me acalmar. A verdade é que eu tomava um medicamento diário, em que tomava ao início do dia e aquele comprimido ao longo do dia iria fazer o que devia de fazer. Não tinha a obrigação de tomar, portanto não é como os antidepressivos que tomamos até não, acho que sinceramente ficamos agarrados a eles para toda a vida, mas pronto, mas isso depois cada caso é um caso. No meu caso, não, eu não era obrigada a tomar os medicamentos durante X tempo e ainda bem porque eu tive uma semana a tomar aqueles medicamentos
porque deixei de ser eu. Eu lembro-me de tomar os medicamentos às 9 da manhã e a partir das 10, 11 da manhã eu já não tinha qualquer tipo de ação. Eu estava no trabalho e lembro-me de estar no computador e começava a querer dormir por tudo e por nada, não estava a conseguir reter, portanto eu vi que aquela não era a minha saída de todo, já não era um gosto eu entrar nessa parte da medicação, já não era um gosto meu, mas cheguei mesmo a uma altura em que estava mesmo aflita, mas também bastou-me uma semana para ver que não era de todo aquele o meu caminho. E foi então que eu comecei a usar técnicas que uma delas também me foi ajudada por um amigo que na altura era meu colega, onde eu trabalhava, e ele na altura estava a especializar-se em coaching, e eu consegui ter algumas sessões com ele que sinceramente foram, foram fulcrais para eu dar uma volta de 360 graus à minha vida, não só profissional, mas também pessoal. Mas a verdade é que eu aqui tive duas opções. Fui então fui ter algumas sessões de coaching com este meu colega e bastou-me apenas a primeira sessão para eu começar a mudar os meus pensamentos. E essa sessão foi realmente fulcral para a viragem e para eu começar a inverter o medo em divertimento. Esta é a palavra correta. E porquê? Se nós olharmos para aquilo que nos acontece com medo, esse medo vai-nos, para além de nos fazer mal, vai-nos limitar, ok? Vai-nos limitar e vai fazer com que nós continuemos naquela bola, e no meu caso eu continuasse com a bola de neve de medo, ataques de pânico, não conseguir fazer aquilo que sempre fiz, como uma rapariga faz, de passear em todo o lado, ou ficar sozinha em casa, ou ir às compras. Portanto, eu não conseguia fazer nada disso. Portanto, ou entregava-me a essa parte, ou então eu divertia-me com aquilo que se estava a passar. E em relação ao coaching, às sessões de coaching que eu tive, logo na primeira, e tendo em conta a troca de histórias que tive com esse meu colega, foi realmente muito fulcral, porque ao perceber-me de que havia realmente coisas graves na vida das pessoas e a minha não tinha nada de grave, portanto foi uma inversão, ok? Aquilo que fizeram comigo foi uma inversão e eu parecia que estava aquilo que eu senti foi bolas, eu estou a queixar-me de ataques de pânico, porquê? O que é que tem a minha vida de tão mal para eu ter estes ataques de pânico, ou estes ataques de pânico, porquê que estão a controlar a minha vida? Quando realmente haviam histórias reais e que eu testemunhei, histórias reais de pessoas realmente mal, de pessoas que perdiam pessoas importantes na vida muito cedo, pessoas que tinham que se virar na vida porque não tinham ajuda nem da parte financeira, nem da parte emocional, e eu não. Eu felizmente eu sempre fui acompanhada pelos meus pais. Se os percalços que tive eu sabia que eu podia contar com eles. Em termos monetários, apesar de eu ter começado a fazer os primeiros trabalhos, tinha eu 17 anos, mas claro que não eram trabalhos de me dar um salário, não é? Portanto, eu sempre tive a ajuda dos meus pais para tudo, e a verdade é essa. Portanto, eu não tinha problemas, e foi um bocado por aí que eu peguei. Porque é que eu estou assim? Não faz sentido. Então inverti e comecei a divertir-me com esse medo. Eu fui todos os dias, durante pelo menos umas 2 semanas, eu fui todos os dias sozinha, depois do trabalho, para o centro comercial. Houve um dia que dei 10 passos e vim-me embora, outro dia dei 20 passos e vim-me embora, outro dia dei 30 e vim-me embora.
até que chegou ao dia em que eu já dava por mim dentro do centro comercial durante 1 hora, sem qualquer problema, ok? E depois lembro-me bem de os meus medicamentos, que só os tomei durante uma semana, mas lembro-me perfeitamente de todas as minhas caixinhas. Eu tinha mesmo escrito os comprimidos da maluca. Os comprimidos... Portanto, eu brincava com a situação. E realmente foi muito fulcral, porque eu minimizei aquilo que se estava a passar, porque aquilo não era físico, podia se tornar físico sim, e claro que alguns dos ataques de pânico que eu tive foram realmente fortes e influenciavam imensa coisa, mas eu tinha de minimizar. Portanto, eu ou me entregava ou minimizava. E sinceramente a minha vida não tinha problema nenhum para eu continuar naquele estado de ansiedade. Portanto, aquilo que eu arranjei foi inverter a situação, foi conhecer histórias realmente, realmente tristes e problemáticas, não é? Que eu na altura não tinha, e desvalorizar a minha situação, porque não era problema nenhum. E é por aí que eu acho que devemos pegar. Se temos realmente problemas, ou como o caso, por exemplo, que eu vi engraçado aqui há uns tempos, em que era uma criança que tinha receios, tal e qual como outras, de monstros e de desenhos animados assim mais assustadores, ou filmes de terror, ou assim. Mas basicamente aquilo que ela fazia era aparecia algo que ela não gostava, e em vez dela mostrar o medo, ela gozava com aquilo que lhe aparecia. Se lhe aparecesse um monstro à frente, como foi o caso que apareceu-lhe um monstro com uns dentes enormes e depois a saírem coisas da boca e isso tudo, e ela só dizia, e o monstro depois gritava, e ela só dizia, epá, aquele deve estar cá com um hálito. Portanto, é inverter. Aqui o importante é desvalorizarmos realmente aquilo que estamos a passar, pensar ou saber ir ao encontro de histórias realmente importantes, realmente problemáticas e realmente tristes, e que nos façam desvalorizar também aquilo que nós estamos a passar, aquele medo que nós estamos a passar. E eu acho que é este o principal foco que nós devemos ter, é brincar com a situação, é desvalorizar o problema, porque se já temos isto, e se, por exemplo, eu com os ataques de pânico, se eu continuasse, ai, coitadinha de mim, ai, a contar a toda a gente, ai, estou a passar tão mal, não sei... Era pior, e é assim, eu tive realmente ataques de pânico que me faziam praticamente sair a correr de casa e ir a correr para um local seguro. Eu tive realmente ataques de pânico em que eu estava no centro comercial e eu ligava a alguém ou metia conversa com alguém para poder não estar a passar por aquilo e não levar a minha ansiedade para outro patamar, como há casos de pessoas que desmaiam e afins. Ou que se sentem mesmo que estão a ter um ataque cardíaco ou assim. Portanto, eu tentei sempre ao máximo desvalorizar isso. E quando vi que a medicação, ou a pouca medicação que eu tomei, estava-me a deixar de ser a pessoa que eu era, então aí ficou mesmo o assunto arrumado. Eu sabia que a medicação não era para mim e que eu não podia continuar com aqueles ataques de pânico. Depois veio o coaching então, e com o coaching eu tive acesso então a histórias que me fizeram ainda desvalorizar mais a minha situação, porque não era de todo problemática, e depois então começar a brincar com aquilo que se estava a passar comigo, a tentar desvalorizar aquilo que se estava a passar comigo. Eu acho que é desta forma que nós conseguimos desvalorizar aquilo que temos e conseguir dar um passo em frente. É tornar o medo em diversão, digamos assim. É tornar o medo de forma que não nos dê medo, ok? Não é de um dia para o outro, não, de todo, não é. Eu tive esta situação durante um ano inteiro. Mas a pouco e pouco, acredito que vai valer toda a pena. Vai valer mesmo a pena entrar neste processo. E foi algo que eu realmente apostei em mim, e hoje em dia ainda bem que o fiz.
Portanto, acho que deve mesmo, se sofre de algum tipo de medo, seja ele que tipo de medo for. Ainda outro dia eu vi um vídeo do Will Smith em que ele contava a história de uns amigos que vão sair à noite e depois de beber uns copos e isso tudo, marcam no dia seguinte ir fazer salto de queda livre. Fazer queda livre e eles ficam, quando se apercebem daquilo que realmente marcaram, que estavam todos cheios de medo, tiveram a noite, aquela noite sem dormir, tiveram nervosos o tempo todo, até chegarem ao avião e até fazerem o salto. E depois de fazerem o salto, adoraram. Portanto, basicamente, eles estiveram a sofrer aquele tempo todo, com medo aquele tempo todo, para depois chegarem a uma altura, a fazerem aquilo, portanto, fazerem o salto, neste caso, e disseram que foi a experiência mais fabulosa em toda a sua vida. Portanto, nós passamos por receio, muitas das vezes, e nem sequer pensamos é no receio, não pensamos naquilo que está por detrás do receio, do medo. E hoje eu vejo sinceramente que todo esse medo valeu a pena, todos esses ataques de pânico que eu tive, apesar de alguns de alguns momentos terem sido realmente complicados, mas ainda bem que eu passei por isso, porque foi esse medo que me fez estar onde estou hoje, foi esse medo que me fez tomar determinadas atitudes, determinadas decisões e sem dúvida que eu não estaria onde estou ou com a maneira de pensar que estou, a ser a pessoa que estou, a profissional que sou, se eu não tivesse passado pelos ataques de pânico. Portanto, não tenha receio de ter receio, porque eu tenho receio todos os dias, toda a hora. Eu sempre que coloco um novo produto no ar, eu sempre que meto até um artigo de opinião própria no ar, eu tenho sempre aquele receio de o que é que as pessoas podem achar, será que vou conseguir resultados, será que vou ter apoiantes? É normal ter este medo, mas acima de tudo o medo não nos pode parar, ok? Esta é realmente a mensagem, é que o medo não nos pode parar. Se eu me tivesse entregado aos ataques de pânico, eu tinha deixado de fazer tudo e mais alguma coisa. Eu hoje em dia estava com medicação, eu hoje em dia tinha deixado de ir a um centro comercial ou estar mesmo com amigos. Eu lembro perfeitamente de ir de fim de semana para relaxar para o Alentejo e eu tive constantemente em ansiedade. Eu não conseguia estar num café a não ser estar com tremeliques nos pés, estar a bater o pé, estar ansiosa. Eu lembro-me de não estar bem. Portanto, eu ia para jantares, muito barulho, fazia-me confusão. Eu lembro-me de estar com a medicação e não poder me divertir, não poder sequer beber um copo, não podia nada. Portanto, eu deixei de ser eu própria, mas, felizmente, a minha vontade de querer mais, a minha vontade de não me querer entregar a um ataque de pânico, não é? Ao medo, fez realmente com que eu fizesse diferente e não me entregasse, neste caso, à minha ansiedade. Portanto, esta é a mensagem: o medo não pode impedir de avançar, ok? O medo não pode impedir, e há tantas técnicas, mas acima de tudo tem de querer, ok? É o principal problema de hoje em dia, é que as pessoas não querem, as pessoas preferem queixar-se, as pessoas preferem dizer que sofrem disto e daquilo e para terem pena delas ou porque dá demasiado trabalho a outra parte da moeda. E a verdade é que a outra parte da moeda é a que realmente importa ao final de contas. Portanto, esta é a mensagem que eu tenho para si hoje. Eu acho que é realmente bastante importante tornarmos o medo em diversão e existem N formas de o fazer, tanto a nível pessoal como a nível de lazer, como estar a ver um filme de terror e estar cheio de medo. Basta só inverter essa situação, ou mesmo no salto de queda livre que está ali horas e horas de nervosismo extremo,
e ao final de contas pode ser a sua experiência da vida, ok? Portanto, tenha atenção ao medo, o medo não pode limitar, o medo não pode parar ninguém, ok? Eu espero que tenham um resto de bom dia e até já.